Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinar do projeto OK Talk to Students. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de um brasileiro no Reino Unido. A gente convidou o Pedro para conversar um pouco com a gente sobre como foi a experiência dele. Então, Pedro, obrigado por aceitar nosso convite. Tá? E antes do Pedro começar a contar sobre a experiência dele, eu gostaria só de falar um pouquinho do projeto para vocês, né? Para quem não estava aqui no primeiro. Esse projeto ele é direcionado para estudante de ensino médio, então ele acontece às primeiras quartas-feiras de cada mês, tá? Sempre às 17 horas, cada quarta-feira com um tema diferente, certo? E esse projeto, ele é desenvolvido pelo OK Student Brasil. Nós somos uma consultoria especializada em educação superior no Reino Unido. Tá? Eu sou a Tatiana, sou consultora da OK Student, trabalho no atendimento aos estudantes, em outros projetos educacionais, como esse OK Talk. E a OK Student é uma empresa que tem sólida atuação na Europa, Ásia, América e África. Tá? Então, a gente tem uma média de 3 mil candidaturas por ano e um portfólio de 35 mil cursos de graduação em 131 universidades britânicas ranqueadas. E aí a gente faz o trabalho de consultoria acadêmica, que é dar apoio ao estudante para a escolha do curso e da universidade ideais, tá? A gente faz assessoria à candidatura, que é a parte mais burocrática, de apoio na documentação, tradução e envio para as universidades. E a gente também tem apoio no Brasil no destino para preparar o estudante para essa mudança de vida e dar suporte nessa adaptação e na parte emocional também, tá? E aí eu gostaria também de divulgar hoje que a gente está com um projeto novo chamado Learning OK, tá? O OK Talk to Student vai para lá. E esse Learning OK é uma plataforma de conteúdos, onde a gente vai disponibilizar uma curadoria feita pelos nossos consultores para apoiar os estudantes que estão planejando estudar no Reino Unido, tá? O site vai ser esse, ele vai entrar no ar agora no final de março, e a gente vai divulgar para vocês que estão aqui no OK Talk, para as escolas que estão participando do projeto, a gente vai divulgar tudo certinho por e-mail, tá? E lá vocês vão poder acessar os webinars anteriores, né? Então, quem não pôde participar do primeiro e quem, porventura, não puder ter participado desse hoje, vocês vão poder acessar nessa plataforma, vai estar tudo lá organizado, tudo lá disponível, para dar apoio nesse processo, tá? Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Pedro. Pedro, muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, tá? Então, fica à vontade. Obrigado, Tatiana. Boa noite para você. Sempre agradeço o convite da OK Estudante de vir aqui falar com estudantes e agradecer também a todo mundo que veio, todo mundo que se inscreveu, que acompanhou as redes sociais da OK Estudante, as divulgações no site, todo mundo que está aqui está dando para a gente aquilo que nesse mundo de quarentena mais tem de valioso, que é o tempo e a atenção. Então, isso nunca pode ser subestimado. Então, obrigado a todo mundo e espero que seja bem proveitosa a sessão. Durante a sessão vai ter também uma opção de chat, onde vocês podem enviar perguntas. Eu encorajo todo mundo a perguntar sobre qualquer coisa que quiser, sobre a área social, área acadêmica, área profissional, o processo de escolha, enfim, qualquer assunto que a gente vai abordar aí, que não vai abordar também, porque costuma ser a parte mais legal dos eventos. Então, eu espero que todo mundo mande perguntas legais aí. Vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de começar falando um pouco da minha experiência com educação nesse setor. Eu já palestrei em algumas instituições, bom, pelo meu sotaque, acho que dá para ver, eu sou de Recife, então já palestrei na minha escola, no Colégio Marista São Luís, lá no Recife. Eu já palestrei no Colégio Marista de Lisboa, na Universidade de Westminster, e mais recentemente na Universidade de Eindhoven, cada uma normalmente falando sobre o processo de decisão de curso, o durante da vida acadêmica, ou esse final, esse pós-formado, o que é que o mercado meio que traz. E eu gosto muito de falar com vocês porque eu falo de tudo, que é maravilhoso isso. Quando eu falo com o estudante, eu consigo falar de tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo um perfil aqui, uma coisa meio psiquiátrica quase, né? De quem eu era no meu terceiro ano, meu segundo ano, nessa época que eu tive que fazer uma decisão, assim como acho que todo mundo
na audiência aí também teve, que é o que fazer da vida, o que fazer de curso e o que fazer da vida. E é uma época que a gente tem muito barulho, né, porque a gente escuta a instrução da escola, a instrução da família, a instrução dos pais, a gente meio que acha que a gente quer saber, então é um processo bem interessante. Na escola, eu não sabia muita coisa, eu continuo sem saber, mas na escola eu sabia menos, e eu era um aluno bem antinormativo, assim, então eu não gostava de seguir padrões. Uma vez a cantina aumentou muito o preço da, da merenda, né? E a minha forma de protestar foi levando um frango assado e distribuindo para a galera. Então, assim, tinha gente que protestava sem comprar e tal. Sempre tinha alguma forma meio inusitada de exercitar meu perfil na escola. Eu nunca tive grandes problemas com nota, assim, sempre estava meio que ali na média e tal. E eu gostava de viajar. Meio que era eu, assim, bem simples. No que é que eu era bom nesse processo, assim? Eu era bom em apresentações escolares, em geral, tinha essa questão da comunicação. Eu era meio disciplinado, assim, então quando eu decidia alguma coisa, meio que fazia até o final. Eu falava línguas, então eu já tinha um nível bem legal de inglês, já tinha estudado algumas outras línguas naquela época, e eu era muito bom em jogar FIFA no PlayStation. Era tipo, esse sou eu, é tudo que eu tenho, para viver e morrer com isso, assim. E aí eu comecei a pensar em opções, eu falei com pessoas que falavam da carreira, pessoas que faziam teste vocacional, essas coisas, e sempre saía jornalismo, letras, direito, e eu não sei, eu não queria muito fazer direito, porque até hoje eu detesto vestir terno, então eu não ia conseguir trabalhar com uma coisa que me exigisse muito, estar de terno o dia todo. Jornalismo eu pensei, não queria, e aí eu cheguei num estado que a psicologia, já que a gente fala dela, chama de option paralysis, é quando você tem tanta opção, que você não sabe o que você quer. Como você vai comprar leite, você vê, tem leite de soja, leite de vaca, leite gordo, leite meio gordo, leite desnatado, leite em pó. Em alguma altura você faz, caramba, eu só quero um leite para botar no meu café, tem muita opção. E quando você pensa em curso para você escolher, é mais ou menos o mesmo processo. Tem tanta opção que você fica meio paralisado. E foi justamente nessa época que eu estava assim, bem encrencado, ou bem difícil na minha decisão, que eu entrei em contato com o que estudante. A minha vontade de estudar no Reino Unido era meio que quebrar um paradigma que existia, né, você tem que fazer a Universidade Federal, os cursos que dão mais estabilidade são Direito e Medicina, e você meio que vai fazendo isso para ver no que dá, e eu não queria isso. Eu era o cara que levou o frango assado pro lanche, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então, eu entrei em contato com o que estudante, e é o que o estudante me ajudou nesse processo de criar opções. E com isso, eu apareci com um plano, assim, e meu plano basicamente era, eu preciso juntar uma grana, eu preciso ganhar um pouquinho de experiência aqui, profissional, para eu ter alguma coisa no meu currículo, e eu preciso planejar a minha saída. Basicamente era isso. E aí foi nessa hora que o que estudante entrou para me ajudar. Através do que estudante eu conheci as vantagens e facilidades de estudar no Reino Unido. Eles me ajudaram em todo o processo, desde a escolha do curso, né? O processo de aplicação, que é um processo às vezes um pouco burocrático, a escolha da acomodação, a preparação mental, a questão da saída da zona de conforto, me prepararam para conhecer pessoas, porque você sempre tem que passar por essa preparação, porque quando você sai do país, você costuma buscar interagir ou buscar, ou até forçado, interagir com pessoas de culturas completamente diferentes, e por mais que você ache que sabe, sempre é um choque, sempre é um aprendizado muito grande. E é o que a estudante também fez esse acompanhamento dos meus primeiros meses lá, meio que querendo saber como é que eu estava, e como é que estava indo e tal. Nesse momento, prevaleceram as boas notas que eu tive no ensino médio, né? Ou seja, a função da escola, para mim, deixou de ser um preparatório para o Enem, porque hoje em dia a gente tem muito disso, né? Assim, muito cursinho, a função daquilo tudo é muito preparar para o Enem, e a escola, para mim, parou de ser isso. A escola começou a ser uma escola para a vida mesmo. Enfim, e nisso minhas notas de ensino médio foram fundamentais para que eu pudesse fazer essa aplicação. Hoje em dia é mais fácil, né? Porque
Algumas universidades têm, também já reconhecem as notas do Enem, enfim, e Tatiana pode até falar mais com vocês sobre isso depois. Mas, enfim, passado todo esse processo, eu terminei no curso que eu queria, que foi o curso de administração, na cidade que eu queria, que era Londres, e na universidade que eu queria, que eu escolhi baseado no campus, eu escolhi baseado na quantidade de alunos internacionais, né? Eu fui para Middlesex, e lá na época a quantidade de alunos internacionais versus a quantidade de alunos ingleses, acho que a razão era de 1 para 4, alguma coisa assim. Então, eu queria uma coisa que realmente fosse mesmo cosmopolita, e foi nisso que deu. No meu primeiro ano, e aí a gente vai falar do primeiro ano agora, o meu primeiro desafio quando eu cheguei no Reino Unido foi procurar emprego. E eu fiz de tudo que se possa imaginar, assim, eu fui barista, eu fui chopeiro, eu nem bebo cerveja, mas eu fui chopeiro, eu fui demonstrador de brinquedo em loja infantil, eu fui tudo que você imaginar, assim, eu só não fui boneco, eu queria muito ter sido boneco, mas não fui boneco. E foi muito interessante nessa época, porque é um processo que força você a sair um pouco do casulo, força você a montar um currículo, força você a bater em portas para conhecer pessoas, para perguntar, ei, tá precisando de alguém aí? E você sai muito da zona de conforto muito rápido, é um processo muito acelerado. E, enfim, esse foi o meu primeiro desafio no meu primeiro ano, conseguir através desses várias coisas diferentes que eu fiz. Meu segundo desafio era me adaptar ao ensino da, da universidade, né? Quando eu ingressei, o aluno na universidade inglesa, ele é apresentado problemas práticos e contemporâneos. As teorias entram onde são necessárias. Então, assim, a gente não passava tempo estudando a teoria administrativa de Ford do século passado, não. Isso já está. A gente passava estudando quais são as tendências atuais, quais são as empresas que nos últimos 6 meses cresceram mais de 100% por ano, o que é que elas têm que outras não têm. Se eu tivesse que lançar a minha agora, o que é que eu ia fazer? Então, tem um grau de demanda muito maior, né? Os trabalhos individuais, eles também são muito mais assertivos nesse sentido, né? De sempre pensar como é que eu vou reduzir a emissão de gás carbônico na cadeia de suprimento de uma loja de roupas? Como é que eu vou ressignificar uma marca de fast food com a crescente tendência de comida saudável? Porque a operadora aérea deve se fundir ou não com a fabricante. A gente viu recentemente o caso da Embraer, né? No ano passado teve um grande debate do ponto de vista administrativo e até político também, né? Dos impactos disso. Então esse tipo de questão que a gente se depara. Isso traz uma experiência muito prática, né? Porque nos métodos tradicionais de ensino, o aluno estuda muita teoria, sente que sabe muito sobre seu campo de atuação, e aí ele começa a trabalhar e aí ele descobre que, caramba, eu não sabia de nada. Caramba, tudo que eu vi na faculdade não aprendeu. Se vocês perguntarem ou conversarem com alguém que já esteja na faculdade, já tenha terminado, uma coisa muito comum que você escuta a faculdade eu peguei meu diploma, meio que não aprendi muito, assim, estudei uma coisa lá que ficou por lá mesmo. E isso não acontece muito lá, porque o objetivo é formá-lo para isso, né? Enfim, ao final do meu primeiro ano, eu passei, claro, eu cheguei a procurar casa online, eu já morei em cada cafofo que minha mãe nem sonha, eu acho que isso aqui vai ser gravado, então não vou entrar em mais detalhes. E o ponto é esse, o ponto é que já no meu primeiro ano eu estava independente, do ponto de vista financeiro, ou seja, já estava trabalhando e me sustentando quase que 100%. Eu estava me virando, eu estava morando sozinho, e tudo isso com 19 anos. E em nenhum outro cenário, em nenhum outro contexto ou país eu ia ter essa oportunidade tão cedo de ter esse processo de maturação. E aí, no meu segundo ano, eu já estava, obviamente, mais bem adaptado. Foi o ano que eu conheci aqueles que viriam a ser os meus melhores amigos, ou seja, pessoas com as quais eu tenho contato até hoje. No segundo ano, na Universidade do Reino Unido, nas universidades do Reino Unido, costuma ser quando a gente começa a estudar as matérias que a gente escolhe, normalmente uma ou outra obrigatória, mas o resto da grade você é que escolhe aquilo que lhe interessa. E a coisa começa a ficar um pouco mais séria, ou seja, mais puxada. Como lá no Reino Unido também tem um foco muito grande na prática, isso traz uma experiência muito forte antes
das outras pessoas. Você aumenta a confiança e a preparação para o mercado de trabalho desde que você sai da faculdade. Isso também se deve ao fato que os professores costumam ter amplas publicações de relevância na área de estudo, né? Eu falo muito da administração, porque foi meio que meu caso, mas em todas as áreas de saúde, de exatas, outras áreas de humanas, os professores sempre têm publicações relevantes. E eles também têm experiências práticas antes de darem aula. Então, no meu caso, em business, eu tive professoras de marketing que tinham sido diretoras a nível europeu de uma bandeira famosa de cartões. Eu tive um professor que dava consultoria toda sexta-feira dentro da maior fabricante de maquininha de cartão do mundo. E um professor de marketing meu, ele lançou o conceito de nation branding, com livros publicados, e ele dava palestra, e, tipo, quarta-feira de manhã eu estava na sala com esse cara, assim, era uma coisa meio louca. Mas que acontece, é uma realidade que se aproxima muito de você. E por terem conexões ativas com o mercado, em primeiro lugar, as aulas costumam ser bem mais propositivas, elas costumam ser bem mais interessantes, ao invés de simplesmente reativas e meramente teóricas sobre aquilo. E foi justamente no meu segundo ano que eu também comecei a trabalhar na minha área. Eu encontrei, na época, um estágio numa multinacional de tecnologia, eu passei um ano, e a universidade foi quem me ajudou a conseguir essa vaga, né? As universidades, elas têm centros de empregabilidade, que o aluno chega lá e eles preparam o aluno para todo o processo de encontrar emprego antes e, né, desculpa, não antes, claro, mas durante e depois da formatura. Então, eles preparam um currículo, eles preparam você para entrevistas, eles simulam entrevistas com você. Para mim foi muito bom, porque eu falei muita besteira, e aí ela meio que dizia, fala mais para cá, mais para lá, ela vai guiando você a pegar um pouquinho desse macete, enfim, e com a ajuda da universidade eu consegui esse estágio, e 2 vezes na semana, junto com o meu emprego de final de semana que eu tinha, nessa altura eu já estava completamente independente, e além de tudo, melhorando o meu currículo, ou seja, eu já estava bem à frente daqueles que, ao se formarem, não iam ter tanta coisa assim no currículo. Foi muito legal trabalhar na multinacional tão cedo, porque você aprende a seguir processos estabelecidos, né? Ao invés do terceiro ano, que é onde eu chego agora. E foi no terceiro ano que eu troquei mesmo, eu tive essa mudança, e eu fui para uma startup do setor alimentício. Na época, era, acho que a terceira, quarta, algum número assim, esses rankings são meio, usam alguns critérios diferentes, mas uma das startups que crescia mais rápido na Europa, no setor alimentício, e eu passei 6 meses lá, e foi uma mudança de ares, assim, o pessoal tomava café da manhã junto, o pessoal fazia viagem junto no verão, o pessoal tomava cerveja dia de sexta-feira, trabalhando, assim, que era um ambiente completamente diferente do que eu tinha experimentado na multinacional. E trabalhar no startup é legal porque você aprende a montar processos, ao invés de simplesmente segui-los. Então, já era mais um tipo de experiência a qual estava exposto lá. Enfim, decidi sair dessa startup quando faltava 4 meses para terminar o curso, porque eu precisava focar na minha dissertação e nas minhas matérias. A essa altura, eu já meio que pensava em continuar na parte acadêmica, fazer mestrado, então eu preferi focar nisso. Ainda assim, eu ainda conseguia trabalhar como monitor de estatística na faculdade, então todos os alunos que chegavam do primeiro ano, do segundo ano, que tinham dificuldade com conta, eu meio que agendava a hora e tal, e ensinava o pessoal, e isso tudo sempre remunerado, sempre com a ajuda da universidade, com a ajuda de um centro de carreiras, e enfim, acho que o ponto é que as oportunidades de você trabalhar e ter essa experiência são grandes. Enfim, ao final do curso, eu tinha conseguido uma experiência profissional valiosa, consegui financiar o meu dia a dia na maior parte, e isso me fez querer seguir para um mestrado, que foi, naquela altura, uma excelente escolha, e nessa altura eu estava pronto para bater quase que em qualquer porta atrás dos meus sonhos. Eu havia entendido o significado de autonomia melhor, né? Aquele significado de tomar conta do meu futuro, ao invés de, quando eu falei lá no começo, de estar nesse problema de, o que é que eu faço? Faço direito, faço jornalismo, faço isso. Eu sempre sentia que eu estava seguindo um roteiro que alguém montou para mim. Enquanto que agora, quando terminei de me formar, eu sentia que eu tinha feito o meu próprio roteiro e tinha aberto as possibilidades que eu quis para mim, em outras palavras. Enfim, e eu acho que não há outra maneira de você ganhar essa experiência multicultural,
essa bagagem de conhecimentos se não ter essa variedade de pessoas que são intelectualmente engajadas na sua vizinhança e morando na mesma casa que você, estudando na mesma sala que você. Quando eu fui para a Escócia, né, fazer meu mestrado em St. Andrews, na foto que vocês estão vendo, a cidade tem pouco mais de 20 mil pessoas, ou seja, eu saí de Londres, que na época tinha 8 milhões, para uma cidade com 20 mil. Então, assim, se eu ia fazer trabalho em grupo, eu andava no final da rua e encontrava todo mundo fazendo feira, e dizia, eita, bora, bora, e tal. E todo mundo muito bem engajado, assim, todo mundo realmente querendo aprender, querendo tirar a melhor fazer daquilo, né, a melhor oportunidade. Obviamente, eu falei muito de trabalho, de estudo até agora, né? Mas nem só de trabalho vivem os guerreiros. É claro que eu também tomei uns porres, é claro que eu também fiz umas viagens por aí, é claro que tem a parte da diversão social, que é muito grande também. Eu espero que venha alguma pergunta sobre isso, aliás. Mas, enfim, a universidade, ela facilita muito esse desenvolvimento social, né? Os cursos de línguas, o apoio a estudantes com deficiências e dificuldades. Então, por exemplo, pelo fato de eu ter diabetes naquela altura, e até hoje também, né? Porque isso não é uma coisa que se vai embora, assim, é tipo K-pop, depois que vem não sai mais. Eu tive privilégios que a universidade me proporcionou, eles meio que agendavam as consultas para mim, eles colocaram um frigobar no meu quarto para guardar meus remédios, eles têm essa preocupação com o bem-estar do estudante. A faculdade tem centros de estudo, a faculdade tem professores com horários específicos de revisão, professores de gramática especializados em ler e comentar trabalhos antes de você entregar, ou seja, aquela vírgula que eu não sei se está certa, aquela frase que eu não sei se está confusa, tem pessoas para lhe ajudar. As bibliotecas, tanto em Londres quanto na Escócia, na minha experiência, eram enormes e as publicações que tem lá sempre são das recentes. Eles têm centros de esportes, então você como aluno, eu sempre gostei de jogar basquete, então eu podia jogar com um time, eu podia jogar com meus amigos, eu podia organizar a minha pelada de basquete lá. As universidades têm cantinas, salas de jogos, apoio psicológico, enfim, acho que a lista não é exaustiva aqui, né, meio que o que você precisar para você sair de lá bem sucedido, para você sair de lá tendo conquistado aquilo que você quer conquistar, a universidade está lá para dar esse apoio e está lá para lhe ajudar. Enfim, quando eu menos esperava, eu me formei. E depois de ter me formado, eu fui trabalhar numa multinacional de bens de consumo rápido em Roterdã, e acho que já deu para perceber, eu não gostei muito, multinacional, não é, uma empresa grande não é para mim. E depois de um tempo, eu tinha tantas opções que eu terminei decidindo ficar. Eu mudei de cidade, mas não de país. Eu fui para Amsterdã, na altura, para uma startup, eu acho que eu fui uma das 30, umas 30 mais ou menos, primeiras pessoas que entrou lá, hoje tem mais de 200, então foi muito legal trabalhar numa startup que cresceu e cresce tão rápido assim, um ambiente muito mais leve, muito mais descontraído e muito mais sério também, né? Porque não é porque a empresa é pequena que você não tem metas e tudo isso. E, enfim, fora do meu horário de trabalho, eu sempre gosto de falar, hoje em dia, além de... E é lá que eu trabalho, aliás, diga-se de passagem. Eu também sou membro ativo do Movimento Amplia no Brasil, que é um movimento que facilita acesso à educação de estudantes de grupos minoritários, como negros e indígenas. Se alguém quiser pesquisar sobre, é um grupo muito legal. E foi isso meio que chega mais ou menos no final da minha apresentação, no que diz respeito à carreira e às quantidades de portas que eu abri nessa minha experiência. Eu não sei, Tatiana, se tu quer agora abrir para perguntas, se tu tem alguma pergunta tu mesmo para mim, que eu posso falar aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho uma pergunta. Eu queria perguntar quais países você conheceu, você falou. Espero que alguém pergunte, então eu pergunto. Vamos lá. Desculpa. Eu acho que viajando sozinho, que é o estilo de viagem que eu mais gostava, porque eu sempre me forçava a conhecer as pessoas meio que durante a viagem. Vamos lá, Croácia,
Itália, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Alemanha, Islândia, Irlanda do Norte. Esses foram que eu viajei sozinho, que sempre são as mais legais, né? Porque você meio que vai só você a mochilinha e tal. Mas com amigos, caramba, acho que a lista não para amanhã, assim, porque eu fiz amigos espanhóis, eu fui para a Espanha, eu fiz amigos da Polônia, eu fui na Polônia visitar, eu fiz amigos. É uma das grandes vantagens, assim, né? A quantidade de pessoas que você conhece que vão servir não só para a sua vida social depois, ou seja, gente que realmente vira seu amigo para sempre, mas também vida profissional. Até hoje tem gente que se formou comigo que está em Israel, então eu sei como é que está o mercado de trabalho em Israel, eu sei, as pessoas que querem vir para cá, para a Holanda, falam comigo para saber como é morar no país, para saber, enfim, para saber como é que está o mercado e para tudo, assim, é uma rede de pessoas, como eu falei, intelectualmente engajados, que têm ambições, que têm uma capacidade intelectual muito interessante, pessoas com as quais eu aprendo sempre e que fizeram parte da minha vida até hoje. Então, e essa parte eu acho que nenhuma outra experiência, a não ser estudar no Reino Unido, traz. E eu sempre friso, né? Eu frisei no começo, friso agora de novo, que para mim tudo começou quando eu estava zapeando na internet e eu vi uma tal de OK Estudante que mandava alunos para o Reino Unido e eu pensei, caramba, será que eu consigo? E um e-mail que eu mandei, todo meio torto assim, meio, oi galera, uma coisa meio assim, levou o que levou. Então, se tiver alguém aí na audiência pensando, ih, caramba, não sei se é para mim, caramba, será? Vai por mim, manda um e-mail, entre em contato, que é o que o estudante, no meu caso, foi quem permitiu isso e eu super recomendo. Legal. Só explicando, né? O Pedro foi algo, porque assim, né? Para quem sabe que a gente chegou no Brasil esse ano, o Pedro foi atendido pela OK de Portugal na época, né? Então só para explicar, a empresa já está na Europa há muito tempo. Então, antes de abrir para as perguntas, gente, eu queria convidar todo mundo para o próximo webinar, tá? Que vai ser dia 7 de abril, também às 17 horas, vai ser sobre carreira, estudar no Reino Unido como diferencial para a carreira, mas com esse enfoque da preparação, né, para o futuro profissional, tá? E no mês de maio a gente vai ter um com outro estudante, né, que está lá no momento, para falar um pouco mais, o Pedro falou um pouco dos dois, né, e aí esse de maio vai ser mais sobre a vida real como estudante, né, isso que tem bastante coisa para falar, né, Pedro? Então... Então, fica aí o convite, tá? E se alguém quiser conversar melhor com a gente, pode pedir um estudo preliminar, o link para pedir o estudo está no e-mail de vocês, nos convites para esse webinar, e vai chegar também no agradecimento pela participação. E aqui está nosso e-mail, tá? E vou fechar aqui para começar a ler as perguntas, tá? Então, a Ana Cristina, coordenadora pedagógica do Marista São Luís de Recife, está parabenizando o Pedro pelas suas conquistas. Disse, parabéns, Pedro, feliz e orgulhosa pelas suas conquistas. O Marista São Luís está sempre no meu coração. Ana, quando eu for aí, eu vou aí. Vou no São Luís também, lhe dar um oi e falar com todo mundo. Deixa eu ver. O Rainer está perguntando se você é do Nordeste. Bom, o Nordeste tem 9 estados, né? Então, cada um com seus estados. Eu sou de um deles. Eu sou de Recife, sim, nasci no Recife. Por acaso eu também, né? O Antônio está perguntando como você acha que o Brexit vai afetar a ida dos brasileiros para o Reino Unido. Olha, o Brexit muda. Eu não me arrisco nunca a dizer que facilita ou atrapalha. É simplesmente uma mudança de dinâmica. É o governo do Reino Unido tomando uma decisão de natureza de relações internacionais que é diferente. Então, por exemplo, eu já tem gente que me pergunta, o Erasmus vai continuar? Não, o Reino Unido não está no Erasmus, mas eles estão lançando o Turing, que é um programa de intercâmbio bem parecido,
que também vai dar acesso a universidades de outros países, principalmente da Ásia, que eles estão querendo fomentar esse intercâmbio com a Coreia do Sul, com o Japão. Isso é consequência do Brexit. Eles também, recentemente, fizeram um programa que, especificamente para brasileiros, foi positivo, que os alunos que se formarem dentro do Reino Unido têm um período maior para conseguirem emprego e permanecerem mais tempo no país, enquanto que anteriormente, antes do Brexit, você não tinha, digamos, tanto tempo para encontrar alguma coisa. Então, eu não enxergaria como atrapalha ou não, ou ajuda. É diferente, tem vantagens também. Obrigada. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Isso é difícil. A maior dificuldade que eu enfrentei, eu acho que no começo eu tive uma dificuldade em acreditar, de verdade, assim, porque eu estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e acho que a minha vida mudou tão rápido que eu tive uma dificuldade de acreditar que eu estava indo, sei lá, jogar basquete com um cara da Nigéria, um cara da Turquia, um cara do Afeganistão e 2 ingleses, assim. Eu ficava, tipo, alguma coisa errada aqui, né? Eu sou ali da Boa Vista, do centro do Recife, na minha rua. A minha rua era um ponto de ônibus, assim. Então, você se adaptar a essa realidade e a dinâmica de vida no primeiro ano foi uma dificuldade, mas, assim, foi um grande ganho, na verdade, né? Porque eu acho que toda dificuldade nesse processo de estudar fora, e aí eu falo especificamente do Reino Unido, é um processo de aprendizado, é um processo de mudança que exige que você desenvolva áreas da sua personalidade, do seu gosto, que você antes talvez não tivesse desenvolvido. E aí, talvez você desenvolva e goste mais do anterior. Tudo bem, tipo, não existe a resposta, mas o importante é que você desenvolve e você depois escolhe meio que por onde você vai. Como é a recepção das empresas numa entrevista quando você mostra a sua experiência profissional internacional? Olha, é bem diferente em relação a isso, assim. Bom, primeiro, especificamente, as universidades do Reino Unido, elas têm um reconhecimento internacional que poucos outros países têm, independente da área, se for uma área de pesquisa, se for uma área de biotecnologia, se for uma área de TI, se for uma área de humanas. Sempre que você tiver esse selo, ele vai ser bem visto em grandes empresas do mundo todo. Então, sem a menor sombra de dúvidas, a quantidade de processos seletivos aos quais eu já me submeti foram muitas portas abertas, que eu consegui por ter, né? Eu já fiz processo seletivo em muito lugar, assim, e alguns eu não fiquei porque não quis, alguns eu não fiquei porque não era o melhor, mas só de ter a oportunidade, foi tudo realmente por conta da experiência profissional, porque eu sempre chegava não só com 3 anos de ter estudado e ter tido notas boas numa universidade, mas de ter tido um trabalho nessa universidade, de ter tido uma exposição para o mercado nesse tempo. Então, eu acho que a palavra-chave dessa pergunta é oportunidade, realmente. Você tem muito mais portas abertas, pelo menos na minha experiência. Obrigada. Próxima pergunta. Você pretende voltar para o Brasil? Meu Deus, minha mãe, tu tá aí? Por enquanto, não. O Rainer também está perguntando como está a pandemia no Reino Unido e as aulas remotas. Acho que essa pergunta é mais para mim, né? Vai lá. Que o Pedro já se formou. Tá com aula remota, né, acompanhando o andamento das medidas de governo, né, para distanciamento social, isolamento. Começou o semestre remoto, mas eles pedem que o estudante esteja no Reino Unido, então quem tiver interessado em ir, na verdade tem um intake meio que diferenciado agora em maio, por conta da pandemia, né, alguns cursos não começaram em janeiro, como previsto, e aí tem algumas oportunidades para maio, então quem tiver interesse de ingressar em maio, dá tempo ainda, né, só vai ser um pouco corrido, e são oportunidades realmente que surgiram nesse cenário agora,
tá? E aí a orientação é começar as aulas remotas, mas as universidades pedem que o estudante esteja no Reino Unido. Então, a emissão de visto está normal, a viagem tem algumas restrições em relação ao trecho aéreo, né, que daí não tem voo direto para o Reino Unido, sem que entrar na Europa por outro país, mas está, assim, acompanhando o dia a dia, né? Quem é estudante internacional vai como um residente, né? Então, o visto é um visto de residente, então tem direito à vacina, e é acompanhar mesmo o andamento das notícias, de como que esse cenário evolui, tá? Eu posso acrescentar também, Tatiana, que Você em está na Europa, relação, acho que você tem... em relação à maior parte dos países vizinhos, né, o Reino Unido está com um programa de vacinação bem acelerado, e por conta disso eles também foram um dos primeiros a publicar o que eles chamam de mapa do desconfinamento, ou seja, uma série de datas que vão acontecendo coisas progressivamente para meio que retomar o normal. Sim, eles já fizeram isso antes, e sim, eles já revisaram esse mapa antes, mas em termos de política pública e de avanço em vacinação para retomar o normal, os números deles são os mais robustos da região. O Antônio riu da resposta sobre voltar para o Brasil, mãe, você tem. E ele também está perguntando como foi tentar manter as relações com os amigos no Brasil. Bom, Antônio, olha, tudo, no fim das contas, assim, tudo depende da quantidade de conexões que você tem, assim. Então, vamos lá, eu vou falar no meu caso bem pessoal. Os meus melhores amigos, que eu tinha de infância, assim, continuam meus melhores amigos, e continuam no Brasil, e a gente continua se falando, e a gente continua, jogando PlayStation Online, e a gente continua fazendo live, e a gente, enfim. Agora, a relação muda no sentido de que, pelo menos no meu caso, eu costumo ir uma vez por ano, mais ou menos, e aí, claro, você não tem aquele contato diário, mas com os amigos que eu acho que eu realmente não podia perder contato, eu não perdi, porque hoje em dia, e caramba, principalmente depois dessa pandemia, né, todo mundo meio que aprendeu a manter relação online, a fazer os TikToks da vida e não perder contato com a galera, assim. Então, quanto a isso, assim, olhando para trás, eu acho que eu realmente não perdi nada. O que eu posso dizer é que você conhece mais pessoas. E quando você conhece mais pessoas, você não. Amigo é sempre uma coisa. Você pensar, eu vou trocar meu melhor amigo, não vai ser mais fulano, vai ser um gringo, não. Não tem isso. Quanto mais pessoas você conhece, mais pessoas cativam você e você cativa, mais pessoas estão na sua rede, mais pessoas você pode ligar quando você quiser conversar, mais pessoas você vai ter para momentos diferentes da sua vida. Então, eu não pensaria em relação do ponto de vista de cortar relações, mas da quantidade de relações novas que tu pode criar. Quais são as áreas de maior oportunidade para trabalhar no Reino Unido? Ouch. O que eu acho dessa pergunta é que é um pouco subjetivo, e eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu não senti que nenhuma área tivesse mais saída do que outra. Juro, 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 de verdade mesmo, assim. Eu tive uma colega que fez biotecnologia e ela publicava artigos que aplicavam a teoria de Darwin, juntando com pesquisas de biotecnologia atuais para meio que uma coisa justificar a outra. E você pensa, o que é que essa mulher vai fazer da vida? Bom, ela virou professora de Cambridge hoje. Então, assim, até uma pessoa que tem um curso super específico, super minimalista, você termina fazendo alguma coisa. E, ao mesmo tempo, também teve gente que mudou, assim, eu tenho um colega que trabalha comigo que ele se formou em geografia no Reino Unido. Mas aí ele meio que gostou da empresa, aplicou e tá lá. Então, assim, eu acho que não existe resposta de verdade. Eu acho que se você fizer uma coisa que você gosta, você vai ter coisa para fazer. Além de Londres, você analisou outros lugares para estudar? Analisei no Reino Unido, eu cheguei a cogitar duas outras cidades, eu cheguei a cogitar Bristol e eu cheguei a cogitar Essex, mas eu acho que no fundo para mim pesou muito Londres, né, porque eu vinha de uma cidade considerada grande, então para mim essa dinâmica de estar
Eu só achava que eu me dava melhor em cidade grande, assim, ia ser para mim uma mudança menor, claro, eu estou comparando Recife com Londres, em questão de tamanho, Londres é bem maior, mas eu achava que a dinâmica da cidade ia fazer com que a minha, a minha adaptação fosse mais fácil, e eu também achava que Londres eu ia ter uma facilidade maior de ter emprego, no sentido de, na minha área, ter mais exposição à série de empresas, eu ia ter mais pessoas internacionais ao meu redor, e pelo menos isso foi o que pesou para mim, mas eu tenho amigos que foram, inclusive pelo que eu estudando também, para outras universidades, como Edimburgo, como a Anglia Ruskin em Cambridge, e elas tiveram experiência diferente, sem nem melhor nem pior, simplesmente diferente, porque eram cidades às vezes menores, às vezes com menos pessoas. Então, tipo, para mim foi isso que pesou, assim. Londres, eu acho que eu falei isso mais cedo, mas assim, Londres era uma se ter amizade em Londres, na minha experiência, foi bem interessante, porque quando você olha para sua turma assim da faculdade, uma pessoa mora 2 horas de distância, outra mora 3h30, outra mora no sul, e aí você fica, caramba, como é que vai ser esse trabalho em grupo aqui? Então, também, toda escolha tem suas vantagens, assim, eu acho que se você falar um pouco do seu perfil para o que é o que o estudante vai lhe ajudar, pelo menos para mim, essa escolha foi ajudada pelo que é estudante e foi uma escolha certa, então, acho que a minha resposta mais curta é manda um e-mail para a Tatiana e ela vai achar o melhor lugar para você. Faz parte dos critérios, né, de escolha do curso e da universidade, o estilo de vida que a pessoa quer, o tipo de trabalho que a pessoa pretende seguir, se a pessoa quiser uma carreira, vamos supor, rural, né, então, certamente uma cidade menor, com mais área rural, será melhor do que uma urbana, e assim a gente vai elencando critérios para poder escolher, né, que nem o Pedro falou, a quantidade de opções é enorme, né? Só para graduação, que é o que a gente está falando aqui, são 35 mil cursos, 131 universidades. Então, a gente realmente tem que colocar os critérios que são prioridade para a pessoa, né? Às vezes, a pessoa está realmente interessada naquela área de estudo e aí ela quer a melhor universidade, mesmo que seja uma cidade pequena, né? Uma cidade universitária, ou ela quer realmente priorizar o dia a dia dela, né? E aí, isso tudo vai ser fator relevante, sim, na consultoria. Eu estou adorando as perguntas, porque era mais ou menos as mesmas coisas que eu me perguntava. Então, por favor, continue. Legal. A Natália falou, eu não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu queria saber quais foram as maiores dificuldades de adaptação dele na universidade. E aí, Olha, acho que isso poderia... na universidade, a minha maior dificuldade foi no meu primeiro ano, quando eu tive que entregar o meu primeiro trabalho escrito, porque eu fiz uma coisa toda solta, assim, que eu tinha essa não vou chamar dessa coisa do Brasil, mas assim, o tipo de trabalho que eu tinha que entregar no Brasil era muito solto, assim. Então eu fiz um trabalho que você lia em introdução, lia em conclusão, uma coisa meio perdida, e eu tirei uma nota terrível, e eu fiquei, caramba, eu não sei fazer trabalho. E agora? Como é que eu escrevo um parágrafo? Como é a linha aqui? Mas como eu falei antes, os professores, eles têm horários de atendimento pré-fixados por semana. Então, meio que o primeiro dia eu fiquei tipo, já era, assim, acabou minha vida, mãe, tô voltando e tal. Mas no segundo dia você acorda melhor assim, toma um café, e aí eu fui falar com o professor, e aí eu fui trabalhando isso com o professor, passei tipo um mês assim, que eu ia lá 1, 2 vezes por semana, e eu fazia, o professor revisava e tal, era um professor, aliás, diga-se de passagem. E aí no final eu cheguei num produto final que era mais aceitável. Então acho que a minha maior dificuldade foi no começo, eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, em termos acadêmicos, em termos profissionais, em termos sociais, e eu vi que não era suficiente. E isso me ajudou a ressignificar o meu melhor. Ou seja, isso me ajudou a me empurrar para descobrir capacidades e desenvolver capacidades que eu não tinha. Então, foi a minha dificuldade, foi meio que pegar esse primeiro choque e dizer, tá, não acabou, é só para eu melhorar. Aí, pegando carona na pergunta da Natália, deixa eu te perguntar, então, qual foi a tua maior facilidade? Minha maior facilidade, honestamente, eu acho que foi conseguir emprego,
porque eu achava que ia ser bem mais difícil, eu achava que eu ia ser rejeitado, eu achava que eles não iam me querer, eu achava que eu tinha um sotaque engraçado, e foi tão fácil assim mesmo, em pouco tempo, entregando currículo, eu já estava entregando chopp para a galera, e pronto, e daí por diante, né, até onde eu estou agora, mas assim, encontrar trabalho na condição de estudante foi bem mais fácil do que eu imaginei que teria sido. Olhando lá atrás, você mudaria alguma decisão na sua escolha da universidade? Não. Eu acho que. E PS, né? Se eu tivesse dito sim, não teria problema nenhum. Mas eu acho que no meu caso não, porque eu passei, de verdade, assim, eu passei tanto tempo conversando com aquele estudante, tanto tempo escolhendo a dedo, e eu tive uma experiência tão legal que superou tanto as minhas expectativas que eu não consigo nem imaginar como teria sido melhor. Então, eu não teria mudado a universidade, eu não teria mudado a cidade, eu não teria mudado o país, mas, de novo, isso é um pouco pessoal, então, assim, sempre converse com quem já teve experiência, converse com um especialista como é estudante, para chegar naquilo que é o melhor para cada um. E acho que a última pergunta, por enquanto, quantos anos você tinha quando mudou? Eu tinha acabado de fazer 19. Tinha acabado de fazer 19. Certo. Então, as perguntas acabaram. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Se tiverem perguntas adicionais também, fiquem à vontade para me mandar e-mail, entre em contato com o Pedro também, né? E é isso, Pedro, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua experiência com a gente. Obrigado vocês. É sempre bom falar com o estudante, é sempre bom conversar com alunos que estão considerando essa possibilidade, porque é uma possibilidade muito legal e eu super recomendo, claro, caso não tenha ficado explícito até essa altura. E agradecer a todo mundo que veio, a conversa foi massa, eu gostei muito das perguntas. E é isso. Tá? Quem tiver na dúvida, manda um e-mail. Sério, só manda um e-mail e começa daí. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, Pedro. Tchau, tchau.